isso. Eu acredito sim que tem pessoas fortes assim que tentam fazer essas mudanças, mas que dá certo. Você sabe que não. grandes produções como o Código da Vinci, né, que ainda teve o Código da Vinci 2, né, com Tom Hanks, você sabe que esses filmes, que vêm desde O Nome da Rosa, que é baseado num livro do Humberto Eco, sempre enfocaram isso como algo real, né, como existisse mesmo essa influência, né, por trás de governos, de Estado. E agora que estão tendo as Olimpíadas, né, Silvio e Rubens, a gente está ouvindo muito do medo do povo com relação ao terrorismo, a ataques que podem ou não acontecer. Vocês acham que existe alguma ação por trás desses terrorismos também? É uma pergunta que eu vi muitas pessoas fazerem agora nesses posts das redes sociais. Se acha que por trás do Estado Islâmico, se existe isso, o que vocês me dizem a respeito? Quer falar primeiro? Pode ser, é um prazer estar de volta ao seu programa, agradeço aqui o convite, né, e também os demais participantes aqui, obrigado pela calorosa recepção. A questão envolvendo o terrorismo em si é uma excelente ferramenta na mão desses homens que comandam o planeta. Para você ter uma ideia, para modificar as leis americanas a respeito de terrorismo, eles precisaram explodir o World Trade Center. Inclusive, a explosão do terceiro prédio ficou abafada porque não teve uma vírgula de justificativa para ele. No Brasil, eles arrumaram já um terrorista pior do que Bin Laden, é o mosquito da dengue. Então, em nome do mosquito da dengue hoje no Brasil, o governo já pode invadir as nossas casas, já pode colocar drones vigiando nossa casa, sem qualquer preocupação com a Constituição brasileira, né? Por conta de quê? Por conta de um mosquito. Eu digo o seguinte, hoje tem um palco preparado, tem um cenário aqui no Brasil. Se você ouve falar na década de 70 de que no futuro as autoridades competentes, civis ou militares poderiam invadir a sua casa sob o pretexto de procurar um mosquito, as pessoas diriam que isso é impossível acontecer. Mas hoje as leis estão aí e é fato. Assim, nós vemos que não é necessário um atentado terrorista, por exemplo, na Olimpíada, para que eles consigam transformar a sociedade através de leis. Por que já estão transformando? Só uma colocação, na década de 70, quando o Rubens falou, aliás, vou estar aqui, desculpa, só porque eu estou ouvindo aqui o Rubens, na década de 70 não precisava de mosquito, não. As autoridades entravam nas suas casas em nome do AI-5, não é? Que era uma lei que tirou os direitos civis das pessoas, que era uma época que alguns chamam de ditadura militar, outros de governo militar, mas não precisava de um mosquito. Então eles poderiam já entrar nas suas casas, na casa de qualquer pessoa, inclusive. Muita gente foi presa, foi levada, sumiram, e ninguém dizia que era a influência de um grupo seleto de pessoas que estava trabalhando para derrubar governos, leis. Eu acho assim, eu entendo o que o Rubens colocou, mas é de uma extrema fantasia dizer que um mosquito, não é? Seja ele o mosquito da dengue, que transmite a dengue, a chikungunya, o que for, são armas biológicas preparadas para que pudesse, porque essa é uma questão que a gente ouve por aí. A questão é, qual é a fundamentação? Não é? Nas redes sociais, os que seguem o Rubens, enxovalharam o nosso nome porque não tinha condições de falar, de dar fundamentação daquilo que estavam falando. Então, xingaram, brigaram, não foi o Rubens especificamente, nem o seu companheiro, mas as pessoas que seguem essa linha de raciocínio. Eu não posso ver, por exemplo, dizer que são os Illuminatis que estão financiando o Estado Islâmico, por exemplo. Qual é a fundamentação disso? Se houver fundamentação, então são os Illuminatis. Vamos combater esses camaradas aí. Mas, sabe, essa cultura do medo, gente, é que para um cristão, o camarada não pode. Então eu estou com medo que agora o mosquito, sabe? Para mim, no meu grosso modo de ver, é estranho. É estranho. A cultura do medo é usada por todas as organizações. A própria igreja usa o Apocalipse, né? Usa a perda da vida eterna, aquela história toda. O medo é o material principal de qualquer organização. Nós, no nosso
nossos lives, nos nossos bate-papos que nós fazemos, a gente acredita na falsa bandeira. O que é a falsa bandeira? É usado o ataque terrorista para justificar, porque existe o efeito cascata. Você gera a ideia, você joga aquela informação e pessoas acabam abraçando aquilo e tornando aquilo mais real do que é. Você vê a existência do Estado Islâmico de uma maneira muito esquisita. Quer dizer, eles têm uma tecnologia impressionante de invadir sistemas, conseguem se defender de hackers, eles têm um armamento extraordinário. Tudo isso vem do nada. Quem financia isso? Essa é a pergunta. Quem financia o Estado Islâmico? E é aí que a gente entra com a falsa bandeira. São os governos. Qual seria a resposta, então? Porque, veja, o Estado Islâmico, na verdade, senhoras e senhores aqui que estudam, gostam de história como eu, Nasceu no Iraque. o Estado Islâmico também, como o próprio Bin Laden. O Bin Laden, na verdade, é um produto de uma visão norte-americana. Ele tinha que combater o Irã. Então, qual é? Então quer dizer que é o governo norte-americano, alguém que está financiando isso. Bin Laden morreu, ninguém viu o corpo. As imagens do Bin Laden na televisão ou em qualquer lugar eram toscas, todas horríveis, em plena tecnologia. Como é que você explica isso? Então, e a questão qual é a fundamentação, por exemplo, uma pesquisa ou um caso como aquele cidadão que está na Rússia, que se refugiou ali, dizendo, não, existe realmente uma carta da CIA, dizendo que tem um grupo desses. Vamos usar o seu raciocínio para justificar o que eu estou falando. Na época do AI-5, tentaram, dentro do evento, né, colocar um carro-bomba, lembra? E foi descoberto que foi os próprios militares. Essa é uma estratégia, nós chamamos de regra de 3. Você se refere àquela que até acabou sendo chamada de bomba bebê, porque estava no colo deles e explodiu. Morreu oficial. Aquilo foi estratégico. Lógico, a ideia era jogar a culpa na esquerda, a ideia era jogar a culpa para poder atacar a esquerda. E por um acidente explodiu a bomba negra. Isso desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento, isso é um comportamento que os historiadores já demonstram. Exatamente. Desde a Guerra Fria, esse tipo de comportamento existe. O problema é dizer que existe, por exemplo, 5 famílias, 10 famílias, 20 famílias que estão mexendo com tudo isso. Eu, como cristão, só uma colocação aqui, porque depois que eu falar isso, eu posso até ficar quieto. Como cristão... Eu espero, né? Senão eu não acredito. Olha, eu como cristão acredito em algo até mais insólito, acredito no arrebatamento. Mas não vejo fundamentação. Um cristão não pode ter medo disso. É a questão que os CDs do Silvio, do Rubens, os CDs dele, do irmão que na verdade ele não é cristão como nós somos cristãos. Ele tenta incutir um medo. E você, cristão, não precisa ter medo disso, não. Agora deixa eu ouvir o Rubens que ele estava tentando falar. Por favor, irmão. Historicamente. Sim, só a questão envolvendo a ISIS, você tem exemplos do passado. Saddam Hussein foi criado e mantido pela CIA para combater o Irã. E depois cresceram o Iêmen em cima dele para derrubar ele. E o próprio governo americano publicou na internet a imagem dele sendo colocado como um exemplo, tipo no Velho Oeste, né, de um bandido. Depois, é fato, ali a Hillary Clinton, ela chegou a afirmar isso, eu tenho as gravações que eu publiquei, de que Bin Laden também foi criado e treinado pela CIA. Então é fato. Agora, mas ela disse isso? Ela disse isso em áudio e bom som, eu publiquei inclusive no nosso canal do YouTube. A Hillary Clinton falando nitidamente. Isso é documentado. O que ele está dizendo tudo que eu falo tem está documentado. A questão é que existem 5, 10 famílias que mandam tudo isso. Porque isso foi um trabalho da CIA no Oriente Médio, da Agência de Inteligência Americana. Oi, só um minuto. Toda vez que eu falar, o pastor vai interromper, porque o pastor quer só desconcertar o que eu falo. Mas não tem problema com isso. Você não tem convicção no que você fala? Oh, na verdade, eu estou concordando com você. Se eu concordei com você, você está incomodado comigo, eu não estou incomodado com você. Ô, Silvio, eu queria entender uma coisa quando se trata do Bin Laden, né? Quando você falou, para ficar bem claro mesmo. Você falou, Evê, veja bem, não é estranho que realmente só apareçam aquelas imagens, né, daquela forma, e depois nem o corpo apareceu, e que é o que acontece hoje. Por exemplo, estamos no mês de agosto comemorando o aniversário de Elvis. Então, vários amigos meus já me mandaram Elvis com chapéu, com barba branca, né, como se eu estivesse vivo, né? E você que é um cantor de primeira, né?
Você sabe disso, que dentro do meio musical, os grandes ídolos, como Michael Jackson, que eu já trouxe o Dirceu Jackson aqui falando que ele está vivo, né? E que ele me mostrou até uma imagem, né? O Dirceu me mostrou a imagem dele lá dançando num musical, numa publicidade americana. Ele falou aquele lá, eu falei, mas ele está bem ainda, né? Porque para dançar desse jeito ainda, né? Ele está bem. Mas o que quer dizer, você quer dizer mesmo com Bin Laden? Você acha que ele foi criado, ele é um personagem? Ele é um personagem Sempre foi. Sempre foi. justificar várias ações do governo. Mesmo na época que ele esteve à frente lá do governo? Se justifica pelo petróleo. Se você ver, analisar a história como um todo, você vai ver que sempre existe o beneficiado com esse tipo de terrorismo, ataque, etc. E tal. Por exemplo, nós chamamos também tirar o foco. Por exemplo, nós tivemos recentemente agora a saída da Inglaterra do Reino Unido da União Europeia, que é um exemplo, na minha opinião, de uma ordem mundial. A mesma moeda, né, o livre comércio entre eles, é um exemplo. Eu quero até que o Rubens coloque um exemplo, usando até o livro dos irmãos aí, sobre a história, né? Que a história tem várias novas ordens mundiais na própria Escritura. E ele vai dizer isso daqui a pouquinho. Nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras já dá para você justificar um monte de coisa que existe hoje. Vamos pegar o documento, então, que é provas. Ele vai dar uma série de provas. Eu poderia até colocar para você essa linha do tempo. Mas o Bin Laden era um boneco, é uma falsa bandeira. E você observa que a substituição do Bin Laden, da Al-Qaeda, foi muito rápida. Você observa que sai de cena a Al-Qaeda e entra em cena o Estado Islâmico muito rapidamente. É óbvio que... Nossa, para mim é muito inusitado ouvir isso, você concorda, Yudi? Assim, a gente vendo como telespectador... Eu estou aqui meio que perdido. Eu só não entendo uma coisa assim. Eu que sou leigo nesse assunto, eu fico pensando, o Bin Laden ele foi criado por outras pessoas para poder estar manipulando as outras pessoas, como assim? Nós somos manipulados desde que nascemos, né? Nós somos induzidos a acreditar naquilo que é conveniente. Então você tem... Mas e aquele lance que você falou de onde vem essa verba pro Iraque fazer? A questão do Bin Laden especificamente é o seguinte: o Bin Laden ele tinha um inimigo comum com relação aos Estados Unidos. Ele não é que ele era um boneco, um fantoche, não, tem que ter um líder. Ou só uma bandeira. Tem que ter um líder. Ele foi usado, como aqui na América Latina. Ele está dizendo que ele nem existiu. Então, mas não existiu? Não, ele está dizendo que ele não existiu. criado. Que ele não existiu. Estou dizendo que ele era um símbolo. Uma criatura uma caricatura. dos Estados Unidos, uma caricatura que já havia morrido há muito tempo. Então, agora eu quero saber para definir que é bem mais. Olha, o que o Yudi também pensa, eu gostaria dessa explicação bem clara, assim. Como se dá essa organização dos iluminados, de onde que vem o dinheiro? Não existe esse lance assim, as outras pessoas que estão controlando. Não, tem gente que nem, vamos colocar lá no Iraque. Como é que os caras têm tanta estrutura com armamento, com tanta coisa e tal. Se o cara focar desde que ele nasce, ele fala assim, eu vou matar as pessoas, o cara deixa de comer para comprar uma pistola, o cara deixa de brincar para poder ir pro campo de guerra, o cara vai nascer um terrorista mesmo. Tem petróleo pra caramba, então... Yudi, esse é um ponto importante, você tem que avaliar o armamento que eles usam, você tem que avaliar a estrutura bélica que eles têm. Bom, nós vamos continuar, porque televisão é tempo e os Illuminati estão agindo contra mim. Eu já falei que essa cadeira eu não quero mais sentar nela. Eu estou caindo. Então, seu Fábio Bertolozzi, eu estou com suspeita sobre você. Porque é a terceira vez que você põe essa poltrona que eu vou despencar no chão. Você quer audiência, eu sei, como diretor do programa, mas aí já é um pouco demais, né?